Oi, eu sou Carol Santoyan e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você caiu aqui de paraquedas, sabe que a gente fala aqui sobre roteiros de cinema e séries e tudo que envolve a escrita audiovisual. Então se inscreve e ativa as notificações aqui pra receber sempre os meus vídeos. Hoje a gente vai falar sobre a tão comentada e talvez a tão subestimada estrutura dos 3 atos do roteiro. Mas por que muita gente subestima essa estrutura de 3 atos? Porque muita gente acha que ela é clichê, porque vários filmes a gente assiste e ele tem uma mesma fórmula, então o filme fica super previsível. Mas ela é o tipo de estrutura que é relevante até hoje, porque a gente se identifica com ela, a gente tá familiarizado com ela. Então, enquanto isso pode ser ruim por um lado, porque a gente acha clichê, ela também é responsável por várias histórias incríveis que eu tenho certeza que faz parte da sua vida desde criança, tipo as histórias da Disney, da Pixar e etc, etc. Ela é tão relevante, tá tão enraizada na gente que a gente conhece ela, ó, há muito tempo, porque ela vem lá do tio Ari, sim, Aristóteles, esse influencer da narrativa clássica, que definiu lá, analisando as tragédias gregas, que toda história tinha um começo, meio e fim. O Aristóteles disse que a história ela tinha essa característica básica de prólogo, episódio e êxodo, que nada mais é começo, meio e fim. E desde que o cinema descobriu que ele poderia contar histórias, é um tipo de estrutura muito empregada e, como eu falei, é relevante até hoje. Como eu falei lá no meu primeiro vídeo aqui do canal, os roteiristas, eles gostam de um método. E vários roteiristas se dedicaram a estudar a estrutura do roteiro. Pelo fato de ter muitas estruturas, muitos teóricos, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre essas estruturas pontualmente. Então, cada vídeo a gente vai abordar uma estrutura diferente, um autor diferente. E eu achei que seria mais fácil a gente começar pelo paradigma do Sid Field, esse moço aqui. Esse livro, Fundamentos do Roteirismo, ele tem o mesmo conteúdo do Manual do Roteiro, só que ele é uma versão estendida, tipo Director's Cut. E aqui ele vai falar sobre o paradigma, ou seja, o Sid Field, ele é tipo um guru de roteiros, como o McKee, e ele trabalhou por muito tempo lendo muitos roteiros. E ele percebeu que todos os roteiros que ele lia que prendiam a atenção dele, eles tinham uma estrutura específica. E nesse livro, ou no Manual do Roteiro, ele resolveu sistematizar todos esses pontinhos que ele percebia serem essenciais para um bom roteiro. Isso quer dizer que é uma fórmula específica que todo mundo tem que aplicar? Não. Isso quer dizer que se você não fizer isso, seu roteiro não vai ser bom? Não. E também não quer dizer que só existam histórias seguindo o paradigma do Sid Field. Por isso mesmo eu vou trazer outras estruturas do roteiro, e é bom que você conheça, mas você não necessariamente precisa usar nenhuma delas. Mas sempre aquela coisa, conheça para subverter. Então, se você quer fazer um bolo que não tem base, que é suspenso no ar, cheio de parafernália, aprende a fazer um bolo normal, né? Por isso que eu acho importante trazer essas estruturas desses caras aqui que são muito básicos para quem quer escrever roteiros. O Sid Field, ele vai pegar do tio Ari a estrutura dos 3 atos, de início, meio e fim. Mas ele vai colocar outros nomes, que são a apresentação, que é o primeiro ato, a confrontação, que é o segundo ato, e a resolução, que é o terceiro ato. Ele vai dizer pra gente que, em média, é tipo assim: a apresentação, você tem 25% do roteiro. A confrontação, o segundo ato, você é a parte maior do seu roteiro e teria ali 50% da sua história. E a terceira parte, que é a resolução, o terceiro ato, teria mais 25%. E o que marca cada um desses atos? A gente tem a linha, então a gente tem a apresentação, que, por exemplo, num roteiro de 120 páginas, que seriam 2 horas, né? Porque ele diz que uma página de roteiro equivale a 1 minuto de filme, se você seguir o modelo Master Scenes, que eu falo lá no meu primeiro vídeo também. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar aqui nos cards. Então, essa apresentação duraria ali em torno de 30 páginas para um roteiro de 120 minutos, né? Então seria meia hora. Aí a gente teria um ponto de virada. E o que é o ponto de virada? É um incidente, um evento que engancha na ação e muda a direção da história. Ou seja, eu tô vivendo aqui a minha vida, mas acontece, sei lá, que eu descubro que eu sou bruxa. A minha vida não vai continuar do mesmo jeito que ela era. A minha vida que tava seguindo aquela rotina, ela vai mudar e aí a história vai para outro rumo. E esse seria o ponto de virada do primeiro ato pro segundo ato, que é a confrontação. No final do segundo ato, a gente teria um outro ponto de virada que mudaria também o rumo da história para a resolução. Ele diz que a gente não precisa ter só 2 pontos de virada. É claro que numa história não vai acontecer só um incidente e outro incidente. Não, podem existir vários micro pontos de virada, mas o ponto de virada ele é tipo um grande evento, uma grande coisa, algo que mude significativamente o rumo da história.
Outra coisa muito importante que ele fala é que esses atos, o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato, eles constituem isoladamente uma unidade dramática. Isso quer dizer que o próprio primeiro ato ele tem um começo, um meio e um fim. O segundo ato ele também vai ter um começo, um meio e o fim. Cada ato tem um arco próprio, entende? Então agora a gente vai analisar cada ato pra gente poder entender melhor um pouquinho do que o Sid Field tá falando. Na apresentação, a gente tem o quê? Como o nome já diz. A apresentação dos personagens. A gente precisa saber quem o personagem é, qual o contexto que ele está, qual o mundo que ele vive, porque provavelmente esse mundo vai ser mudado. Na narrativa clássica isso acontece. Alguma coisa move o personagem, tira ele desse lugar comum. Essa estrutura dos 3 atos também é muito legal a gente acompanhar com a jornada do herói. Eu fiz um vídeo sobre a jornada do herói lá no Pandemônio TV e eu vou deixar aqui também nos cards, que é uma outra estrutura, mas que dialoga muito com essa estrutura dos 3 atos. Então na apresentação a gente tem a apresentação do personagem, o contexto e o mundo. Mas, assim, a apresentação do personagem não é ele chegando falando: oi, eu sou Carol e eu faço vídeos sobre roteiro. Não é isso. Uma apresentação que eu gosto muito de usar, porque eu acho absolutamente genial, é a sequência inicial de Janela Indiscreta do Hitchcock. Se você vê em poucos minutos, sem diálogo algum, sem que o personagem tenha que falar nada, a gente vê ali aquele prédio, né, aquela vizinhança, as pessoas que vivem nos prédios ao redor, e aí a gente tem uma câmera que passa pelo personagem principal, a gente vê que ele tá com a perna quebrada e que ele é um fotógrafo pelos objetos da cena. Gente, isso é incrível, sem nenhuma palavra o Hitchcock consegue apresentar esse personagem. Então sempre pense nisso, crie uma forma bem audiovisual de mostrar o seu personagem. Uma outra coisa também muito importante na apresentação é a premissa dramática e a situação dramática. A premissa dramática fala sobre o que a sua história é, e a situação dramática são as circunstâncias em torno da ação. Como é que a gente coloca essa premissa dramática dentro do roteiro? Ele vai falar que existe um incidente chave, é uma cena que demonstra essa premissa dramática. Por exemplo, quando a gente tem lá o Simba indo no cemitério dos elefantes e aquela conversa com os caras, a gente tem a premissa dramática de Rei Leão. Então é muito importante que você saiba qual é a sua premissa dramática e qual é a cena que você vai mostrar essa premissa. E aí depois dessa apresentação, a gente tem o primeiro ponto de virada, que é aquilo que eu falei, a história vai mudar de direção. Sid Field diz que esse ponto de virada é onde você realmente começa a sua história, né? A partir desse ponto de virada, começa a história que você quer contar. Alguns exemplos de pontos de virada. Por exemplo, se você assistiu Colateral, você sabe que tem aquele taxista, apresenta o taxista andando, nananana, que é o Max, né? E aí ele pega um passageiro e esse passageiro pergunta quanto ele precisa pra esperar ele, porque ele tem outros lugares pra ir e queria fechar tipo um pacote com ele. Aí ele fala, beleza, reluta, mas aceita, e aí de repente ele tá lá de boas esperando no táxi, cai o quê? Um cara em cima do carro dele. E aí a gente descobre que o passageiro do Max, que fez o acordo com ele, na verdade é um assassino, e toda a história se desenvolve através dessas pessoas que o Vincent precisa matar. Esse seria então, quando o cara cai no carro do Max, seria um ponto de virada. Um outro ponto de virada muito famoso, assim, pra dar um exemplo que todo mundo conhece, é quando o Scar mata o Mufasa, que é uma das cenas mais incríveis do cinema, e a partir do momento da morte do Mufasa, a vida do Simba vai mudar pra sempre. E aí a gente tem de fato a história que começa a partir da morte do pai. Aí a gente tem o ponto de virada e nós vamos para a confrontação. Como eu falei, é a maior parte do filme. A confrontação é basicamente todos os problemas que a gente vai ter ali pra impedir que o nosso personagem principal, o nosso protagonista, não consiga o que ele quer. Todo personagem, ele tem algum objetivo, e na jornada em busca desse objetivo, ele vai encontrar vários empecilhos, várias complicações que vai acontecer nesse segundo ato. Então assim, não é a história de uma pessoa que saiu daqui, andou até lá e deu tudo certo. Isso não é tão interessante. Agora, se eu saio daqui, eu esbarro no negócio, eu capoto de carro, eu sou atropelada, whatever, aí eu crio várias situações que deixam o espectador envolvido, querendo saber e torcendo pro meu personagem. E assim como eu falei, como os atos são unidades dramáticas, esse segundo ato também vai ter uma progressão. O ideal é que a gente comece com pequenos conflitos e ele vá avançando até ter um conflito que o nosso personagem fique entre a vida e a morte, que seria equivalente ao ponto de provação da jornada do herói. É um conflito muito grande que ele precisa resolver, vencer, às vezes não vence, então a gente acompanha essa progressão no segundo ato. E aí a gente tem um terceiro ato, com um ponto de virada. Então assim, ele tá acontecendo, algumas coisas deram errado, foram aumentando, foi dando bem errado e aconteceu alguma coisa que virou a chave e mudou essa história de direção novamente. Eu vou dar então um
exemplo de Meninas Malvadas. Então a gente tem a Katie, ela vira uma das Splash, que se envolve nanana, e aí o ponto de virada seria uma redenção da personagem, que ela vai assumir que foi ela realmente que espalhou um boato que a professora vende drogas. Então aí a gente tem um ponto de virada que vai mudar a história. E o terceiro ato é essa resolução mesmo, é quando a gente vai saber se o nosso protagonista ele vai conseguir alcançar o objetivo dele, se ele vai falhar. É realmente a finalização da história. Tudo que tinha pra acontecer já aconteceu, todas as viradas que transformam o nosso personagem e levam ele em busca do objetivo dele, e a gente quer saber, ele conseguiu ou ele não conseguiu? Como é que vai ficar o mundo comum dele lá da história? Ele volta diferente? Ele aprendeu coisas novas? Ele conseguiu alguma coisa? Então é isso geralmente que a gente vê nesse terceiro ato. Então essa é a estrutura de 3 atos proposta pelo Lucy Field, marcada por pontos de virada ou plot points. Ela é bem simples, mas eu recomendo muito a leitura desse livro, porque esse vídeo assim foi tipo en passant, uma visão geral pelo paradigma. Lembrando que ele mesmo diz que o paradigma não é uma fórmula, é uma forma, uma estrutura, porque o mais importante é a sua história. Sua história está boa, assim? Está atraente, assim? Então confia na sua própria estrutura. E como eu falei, não são todos os filmes que usam essa narrativa clássica. A gente tem outros filmes, os filmes modernos, que contam com outros tipos de estrutura e outros tipos de narrativa. Mas a gente precisa conhecer a narrativa clássica porque é a narrativa que está presente desde sempre na nossa vida e ela cria conexão com a gente. É impossível a gente não sentir algum tipo de conexão com esse tipo de narrativa. E até mesmo alguns filmes, por exemplo, a gente tem o Ladrões de Bicicleta, que é um filme incrível que eu recomendo muito que vocês assistam, que não segue a narrativa clássica, mas ele, por exemplo, vai ter alguns elementos como ponto de virada. A gente tem esse personagem que está desempregado, tem todo um contexto histórico ali, e quando ele consegue emprego, ele precisa de uma bicicleta para executar o trabalho dele. E aí ele penhora as coisas dele, consegue o dinheiro para arrumar uma bicicleta, e quando ele vai pro primeiro dia de trabalho dele, o que acontece? Rouba a bicicleta dele. Então isso é o quê? Um ponto de virada pra história. Então, mesmo que você não siga toda a estrutura, alguma coisa geralmente você vai ter. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido que isso não é uma fórmula, isso é uma proposta, uma estrutura que você pode usar ou não, mas que em última análise é bom porque se você estiver empacado lá na sua história, você olha pra ela e você tenta identificar os atos, os pontos de virada, onde você tá apresentando seu personagem. Talvez você demore muito pra apresentar seu personagem e a história não chega a lugar nenhum. Então é muito legal ter essa estrutura como norte, se você tá falando de narrativas clássicas. Eu espero vocês no próximo vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado desse. Se vocês gostaram, por favor, ajuda a amiga, deixa um curtir aqui, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!